E estamos aqui hoje para falar de um dos mais interessantes uniformes da atualidade e que dessa vez vai estar presente na final da Champions League com muita probabilidade de vencer. É isso mesmo, vamos falar hoje dos Manchester City. Vamos pro vídeo. E se você ainda não conhece o Hall da Flâmula, meu nome é Guilherme e aqui a gente fala sobre design esportivo, os nossos mantos de futebol e aqui a gente te entrega a análise mais completa da camisa do seu clube do coração. Estamos agora sobrepondo alguns lançamentos dos clubes brasileiros com clubes europeus, principalmente nesse momento de final de UEFA Champions League, em que a gente está se encaminhando para ver o Manchester City e Internazionale de Milão nesse último confronto. E esse é um uniforme que não dá pra gente deixar passar na análise, principalmente porque ele é muito diferenciado e aplica conceitos que nenhum clube brasileiro sabe fazer direito. Então senta aí e vem comigo analisar essa nova camisa do Manchester City. A primeira coisa que nos pega de surpresa é que todos os lançamentos feitos aqui pelo Manchester City, não só pelo Manchester City, mas também os clubes europeus de maneira geral, eles preferem não fazer grandes materiais promocionais. É algo muito esquisito realmente, porque a gente vê que no Brasil tem um sucesso enorme e tudo que é feito de material promocional na Europa geralmente é feito com muita discrição, é geralmente um material mais discreto, uma comunicação de marketing mais tranquila, mais low profile, e que às vezes envolve alguns patrocinadores, isso é interessante da gente ver também, mas ela é principalmente feita nas mídias sociais do Instagram. Aí, um vídeo curto, rapidinho, que a gente vê já os jogadores com a nova camisa nessa edição super bacaninha, com os mascotes da Blue Moon do Manchester City. Então a gente já vê que eles estão com aquela calça de alfaiataria, que já dá aquela pegada um pouco mais social para a camisa, dizendo que ó, essa aqui vai ter classe. E olha que interessante, a gente já vê parceria de um outro nível de patrocínio aí entre Manchester City e Roblox. Então a gente vê o jogo e o clube se unindo para colocar um material virtual. Então é bem diferente, olha como a comunicação ela é mais voltada para algo mais universalizado, né? E é claro, porque a gente está falando aqui de clubes que são globais de alguma maneira, que a gente não vê só sendo acompanhado pelos próprios torcedores europeus. A gente vê esses clubes sendo acompanhados mundo afora. This is our house, where we put a city in Manchester. As the poem goes, some were born here, some drawn here. It's built a bit different, but that's just how we get things done. For this second, Manchester City squad. If there's a right way or a wrong way, there's also the Mancunian way. City fans doing the posting. No, we don't have a beach. And even if the skies aren't always blue, our moon is. Anything can happen under this roof. Nos Blues know that better than anyone. Give us rain, we'll sing in it. Dare to doubt us, hold our brew. And if you think you're noisier, don't be daft. Here's to 20 years. Name a better place to play, we'll wait. Diferente o material, esse aí já é mais o lançamento mais focado, principalmente porque ele fala um pouquinho mais do estádio em si. Então ele começa o vídeo falando, essa é a nossa casa, o Pep Guardiola dizendo tudo pode acontecer debaixo desse telhado, ou seja, no Etihad Stadium, que é a casa do Manchester City. Poxa, Guilherme, então por que é importante assim o Etihad Stadium? A gente sabe que a Etihad Airways é a patrocinadora master do Manchester City, mas por que esse foco todo no estádio? Isso porque a camisa vai homenagear o estádio, como eu disse, de um jeito diferenciado, tá? Vamos mergulhar um pouco na camisa e vocês vão entender por quê. O corte geral dela é um corte bem t-shirt, a gente vê aqui que existe uma costura nos ombros que separa realmente a peça central da peça das mangas. Isso é até um conceito interessante e curioso, não me agrada muito, porque os elementos visuais que geralmente estão na parte central da camisa não estão nas mangas também. Eu acho que é mais legal quando essas coisas são replicadas e você vê que de fato existe uma continuidade. Esse foi um dos elementos que mais me incomodou na camisa do Palmeiras, por exemplo, para 2023, que também é feito pela Puma e que tem na peça central todos esses elementos geométricos e que na manga abandona os elementos geométricos, abandona esse padrão e começa a ficar uma camisa um pouco quebrada, um pouco desconectada, recortada nessa parte, onde o padrão não se estende, na minha opinião, poderia se estender e que traria muito mais uniformidade para o conjunto geral da camisa do Palmeiras.
O fato é que esse novo uniforme do Manchester City também segue essa regra, então ele não tem o mesmo padrão replicado e a gente vê que esse design com o corte t-shirt, com esse corte na costura do ombro, deixa bem clara essa divisão. A parte de trás aqui tem aquele corte típico da Puma que faz meio que um recorte de costuras muito diferenciado, não é padrão a gente ver isso, e com aquela inscrição City aqui na parte da nuca, na parte de trás do pescoço, algo simples, discreto, sem também muita ciência. A gente vê aqui os detalhes da costura e da tecnologia do tecido na tecnologia Dry Cell, que é muito interessante. A gente vê que também é uma tecnologia que é utilizada para os clubes brasileiros, no caso o Palmeiras, o único clube brasileiro patrocinado pela Puma. Mas tudo bem, vamos falar o que a gente precisa falar, né? O que são essas listras em formato circular? A gente normalmente não vê esse tipo de grafismo, ele é um grafismo muito parecido com o que era utilizado no final dos anos 90, tentando trazer algumas formas, alguns elementos geométricos para as camisas. Isso era muito comum naquela época, mas que nessa camisa aqui parece que vai fazer pouco sentido. Parece que a Puma quis colocar listras verticais e quebrar de uma maneira diferente, como a gente já vem comentando em outros clubes brasileiros que também dependem de listras verticais. Mas quando a gente vê na parte da gola da camisa, existe um detalhe, existe um easter egg que deixa tudo muito claro. M11 3FF é o código postal do Etihad Stadium, é a localização geográfica do Etihad Stadium e que mostra aí nesse frame, nessa foto, um recorte, uma vista da parte externa do estádio. Se você duvida de mim, dá uma olhada na frente do estádio, como a gente vê que essas setas na verdade são as hastes que sustentam a cobertura do estádio e a parte circular representa as estruturas que servem de ascensão, que servem de caminho para que os torcedores subam no estádio e que na representação da Puma na camisa ficou com essa imagem um pouco deslocada para o lado, meio que vista na diagonal. Então essa imagem, essas formas que foram geradas no sombreamento que foi colocado aí, é a base, é a inspiração para que a Puma aplique esse padrão por toda a camisa. Então essa camisa é quase que uma homenagem ao Etihad Stadium, porque ela é inspirada nele e ela aplica dentro da camisa todos os conceitos principais que concebem o design do estádio como um todo. Ou seja, já que o estádio é muito marcante por essa característica dos anéis para que as pessoas subam, então eles preferiram colocar isso dentro da camisa numa maneira de trazer esse espírito para dentro da própria vestimenta do jogador. Isso é utilizado pelo clube, a gente vê que existem muitas comunicações com esse elemento gráfico, com essa identidade por trás do estádio, e a Puma vai querer capitalizar em cima disso. Realmente uma ideia muito interessante, que faz um uniforme bacana e que aplica conceitos muito profundos realmente da conexão entre o estádio, a cidade, o clube e a camisa. E além de tudo isso que eu falei, a gente vê que existe uma conexão muito forte com a modernidade, porque você vê que a camisa ela vai continuar sendo uma camisa azul clara, gente. Manchester City ou Citizens, eles sempre vão utilizar essa cor azul claro, azul bebê. E quando você olhar essa camisa de longe no estádio, de longe na transmissão, ela vai continuar sendo uma camisa perfeitamente azul. O fato é que quando você se aproxima dela, você vai ver os elementos que tornam essa conexão entre camisa e Etihad Stadium muito mais profunda, e isso vai trazer valor para a camisa. E agora, essa gola em V, que é uma gola realmente bem diferente, que volta um pouco ao passado para se construir aí na camisa, é uma gola muito mais espessa do que o normal. A gente já vê que existem algumas patrocinadoras fazendo isso e que principalmente remete a um outro uniforme do passado, que também tinha listras verticais, ainda que muito sutis. Dá uma olhada só nesse uniforme da temporada 2002-2003, feito pela Reebok, que também aplicava essas listras verticais na parte central da camisa, embora ainda se utilizasse o escudo antigo do Manchester City. Não se trata de um escudo completamente antigo, né? Esse escudo já havia sido remodelado nos anos 2000 e ele foi remodelado novamente nos anos 2018 aproximadamente, para trazer o conceito mais antigo do escudo do Manchester City. Isso porque o escudo do Manchester City já foi muito parecido com o que ele é hoje. Somente na década de 2000 ali que ele começou a se modernizar, trazer esse conceito diferente com a águia, e que depois foi meio que abandonado, deixado para trás, voltando aí para um escudo mais antigo com os aspectos de modernidade e design, que ficou realmente muito bacana. Mas voltando a falar de camisa, olha como essa gola V, com esse padrão de duas listras aqui em azul claro na parte branca, fica realmente muito marcado na camisa de 2002-2003 e é agora retomado pela Puma no ano de 2023 com essa nova coleção, algo muito legal, com referências ao passado, com aplicação de listras verticais e um conceito moderno, e principalmente com a conexão em elementos visuais que trazem a identidade do Etihad Stadium. E para falar um pouco da história das camisas, logo quando o Manchester City veio com a Puma, a gente viu essa utilização da cor roxo, que ficou como uma cor secundária, que fez algum sucesso, mas logo se tornou um pouco enjoativa na camisa do City,
e que depois evoluiu no ano 2019 com essa aplicação de padronagem constante. Então 2019, 2020, até um pouco de 21 foi um ano muito marcado por padrões em marcas d'água. No ano seguinte a gente viu um uniforme mais simples, com mais apego aos detalhes e com padronagens muito mais minimalistas. Olha como esse uniforme tinha aí como se fosse um relógio digital aplicado em toda a extensão da camisa, como se ele tivesse aquele rádio relógio mais antigo. Isso porque esse uniforme fazia homenagem ao minuto do gol do Sérgio Agüero, do Kun Agüero, naquela época do título do Manchester City na Premier League. No ano de 2022 a gente viu então esse uniforme que eu particularmente achei bonito demais, com essas marcas um pouco mais grossas e corajosas e principalmente o uso dessa cor bordô, que é sim tradicional e faz muita referência ao passado do clube. Eu gostei muito desse uniforme, principalmente porque ele é mais simples e centralizado nos elementos visuais. Então esse uniforme novo de 2023, ele volta um pouco para os conceitos antigos, traz uma pegada um pouco mais clássica de camisa e finaliza com uma peça geral que faz muito sentido naquela conexão com o estádio. E as comunicações visuais muito marcadas por fotos, e principalmente com os mascotes dos Citizens, né? Esses que são Manchester e Moonbeam, que são um casal aí de como se fossem alienígenas do planeta Blue Moon, que é uma canção, a gente sabe que é uma música, inclusive uma música americana por sinal, e que fez um sucesso tremendo em todo mundo e foi adotada pelo City como uma canção de muita identidade. Isso porque o City é um clube que veste a cor azul e que cria então muita conexão com a música Blue Moon quando utilizada no estádio, que inclusive é cantada dentro do Etihad Stadium. A composição geral do uniforme fecha com um calção branco que vai ser utilizado na camisa 1 e com a possibilidade de se usar um calção escuro. Esse calção um pouco mais fechado aí, que provavelmente vai ser uma peça que vai compor o uniforme de visitante, que ainda não foi lançado, numa estratégia bem interessante, como a gente já vem comentando aqui, muito acertada das patrocinadoras e distribuidoras de material esportivo. Também foi anunciada a coleção de goleiro do Manchester City, que aplica esse padrão bem interessante da Puma também, na cor verde. A gente vê que existem outras variações da camisa de goleiro, como sempre, com essa camisa um pouco mais escura em detalhes em rosa, e também essa camisa com verde mais neon, também com detalhes em rosa, mas sempre mantendo aquele mesmo padrão da camisa 1 de goleiro, que é essa camisa verde aqui. Agora deixa pra mim aqui nos comentários o que você achou dessa nova coleção do Manchester City e se fez sentido por que eles não lançam as duas camisas de uma vez. Eu achei a coleção muito interessante e achei que a composição geral fez muito sentido, principalmente pro caminho que o Manchester City está trilhando com o futebol um pouco mais moderno e realmente se tornando um clube de primeira prateleira do futebol inglês. Mas lembrando que essa é somente a minha opinião, com a minha visão de torcedor e com a minha visão de futebol, e eu quero muito saber o que você achou dessa camisa. Deixa aqui nos comentários para que a gente possa discutir e bater um papo sobre esse novo lançamento. Também não perde tempo e se inscreve para que você não fique de fora dos lançamentos que a gente analisar aqui no canal e para que você não perca quando a gente analisar a camisa do seu clube do coração. E deixa também uma sugestão aqui embaixo de qual que é a próxima camisa que a gente tem que analisar aqui no canal. Por esse vídeo é isso, um abraço e até a próxima.